como isso pode acontecer nesse momento, né? Como é que você tem analisado o racismo num momento de uma guerra e de as pessoas tentando se proteger, né? É algo gravíssimo, né, Ronilson? É, com certeza, Fabiola, mas assim, o que eu acho interessante é que a história ensina muito, né, para a gente. E eu acho que, deliberadamente, a questão racial, o recorte racial, ou como a questão racial atravessa a geopolítica, aqui pensando na geopolítica especificamente, ela é absolutamente escamoteada. Quer dizer, a gente tem exemplos e uma trajetória na história, na nossa história, na história recente, que mostra para a gente esse lugar, né? Ontem eu até escrevi um pouco sobre isso em um fio, e para mim um referencial importante sobre isso é a própria ideia do nascimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para mim é um marco, né? Que você tem o nascimento da Declaração a partir do impacto, né, do horror que o Holocausto causa no mundo, sobretudo no mundo ocidental, justificável, né, o assassinato de 6 milhões de judeus, só de judeus, né, e você tem outras etnias, mas sobretudo 6 milhões de judeus, o impacto que isso tem, e isso inspira a criação de uma Declaração Universal dos Direitos Humanos para você ter algum tipo de referencial do que é digno, né, para a humanidade, uma espécie de limite. Mas quando você pensa antes da Segunda Guerra Mundial e mesmo antes, né, antes do Holocausto, você teve situações, né, semelhantes ou tão horrorosas, né, vamos dizer assim, quanto isso não foi o suficiente para essa solidariedade internacional. Quer dizer, você passou por séculos de escravidão, você passou por um genocídio na Namíbia, também empreendido pela Alemanha, você passou pelo genocídio armênio, você passou pelo genocídio indígena, você passou por uma série de eventos de eliminação de um povo, de um determinado povo, e o mundo caminhou normal e ele só teve um sobressalto quando o Holocausto acontece. Ali eu acho que era um insight de que há uma seletividade que é muito significativa, e isso nunca deixou de acontecer. Quer dizer, quando a gente olha o que está acontecendo na Ucrânia agora, e eu vejo toda essa repercussão, eu penso exatamente nisso, né? É só uma história que se repete, que é absolutamente assustadora, mas ela é o fluxo. Não tem nada que seja necessariamente surpreendente. Ela é, mais uma vez, a história ensinando para a gente que esse recorte ele é essencial se nós queremos uma geopolítica diferente. Ô, Victor, pelo lado jurídico, nesse caso, né? O que é possível fazer agora? Como é possível frear isso? Olha, infelizmente, a solução disso não está só na questão jurídica, né? Acionar meios jurídicos agora não teria a eficácia e velocidade necessária para o momento. Então, é fazer uma pressão política para que, dentro da Ucrânia, esses atos comecem a ser mitigados. E eu acho que a gente tem que pensar não só nessa discriminação que tem ocorrido com as pessoas negras ou não brancas no geral, né? Porque tem muitos árabes também, tem muitos estudantes internacionais de nações árabes na Ucrânia enfrentando esses mesmos problemas, só que não para por aí. Infelizmente, eles não estão tendo problema só para chegar até a fronteira sendo discriminados pelos próprios ucranianos. Existe uma discriminação no momento em que chegam nas fronteiras e não estão sendo aceitos ou estão tendo condições dificultadas para acessar pontos de acolhida e etc., e esse racismo ele também se manifesta na mídia, né? A gente tem visto a imprensa internacional, sobretudo, cometendo declarações bárbaras sobre como essa importância que é dada às populações brancas, loiras, de olho claro, ela é diferente de quando, por exemplo, são pessoas de pele escura morrendo, né? A gente teve aí declarações de pessoas falando, são nações civilizadas, não é que nem a Síria e o Iraque, né? E eu aproveito para trazer reflexão aqui, né? Que, poxa, quantas guerras não estão ocorrendo nesse momento em outros lugares do mundo há anos e a gente não tem essa repercussão que ocorre com a guerra na Ucrânia, né? Poxa, a Etiópia, o Iêmen, que passa talvez a maior crise humanitária da atualidade, o Congo, o Mianmar, né? Perseguições terríveis, mas infelizmente a gente não vê essa repercussão. Isso não interessa para a população no geral como deveria interessar.
Fabíola, posso fazer uma pergunta para os Claro, dois aí? claro. O Ronilson e Vitor, mas o que tem de novo nessa crise migratória? Ou seja, claro que ficou escancarado aí que há um refugiado de primeira classe, um refugiado de segunda classe. O Ronilson lembrou muito bem, né? É uma repetição da história. Isso vem acontecendo. Aqui agora ficou muito escancarado, como o Vitor falou, os correspondentes dizendo, olha, é uma guerra em solo europeu, a Ucrânia é relativamente civilizada, Kiev não é uma cidade como outra, que expõe, na verdade, até uma miopia sobre o próprio passado, né? As guerras por xenofobia que estavam em solo europeu. Eu me lembro do Afeganistão, no Congo, por exemplo, havia a mesma conversa de uma guerra em solo europeu. Era uma guerra de limpeza étnica dos sérvios contra os kosovares de origem albanesa. O que tem de novo nessa crise que pode servir de lição e pode ajudar a gente a enxergar e tomar medidas efetivas, Vitor e Ronilson, daqui para frente? Olha, eu vou arriscar começar, vou considerar que o Vitor é mais especialista. Mas a impressão que eu tenho é que algo que tornou diferente esse contexto, essa situação, é que a Ucrânia é vista como, nesse conflito que ficou meio Davi e Golias, né, ela conseguiu mobilizar uma espécie de solidariedade porque tem um enfrentamento em forças absolutamente assimétricas, né, desproporcionais. Então, isso gerou uma solidariedade que veio como uma onda cada vez que que Putin era cada vez mais agressivo e a Ucrânia tentando se defender. E a postura do Zelensky muito heróico à frente do seu povo e muito mais na defensiva. Então, acho que isso gerou uma espécie de solidariedade. E aí eu acho que houve um contraste muito grande entre esse nível de solidariedade e as imagens, né, que foram geradas a partir dessa interrupção, da entrada desses não-brancos na Polônia, na Hungria ou em outros países. Eu acho que isso criou uma relação muito desproporcional, porque eu acho que as imagens é que realmente elas chocam. Você já tinha a denúncia de muitos estudantes africanos, mas eu acho que são as imagens. Quer dizer, quem não esquece aquela cena, né, da jornalista branca que põe um pé para o cara poder cair naquela fuga, né, em massa também de refugiados. Eu acho que essas imagens é que ela tornou um grande contraste entre essa solidariedade internacional, que em algum momento todo mundo viu que tinha uma certa seletividade, né? Eu acho que acho que esse foi um fator. E eu acho que o outro foi a denúncia dos povos africanos. Quer dizer, você começa com os próprios cidadãos africanos, afro-ucranianos, não por eles apenas em si, mas acho como representantes de todos aqueles não brancos, e depois um posicionamento dos países africanos, né? Aliás, é até interessante, porque um dos primeiros a identificar essa postura de Putin, de que ele definitivamente não ia parar e que ele tinha interesses imperialistas, foi o representante do Quênia na ONU, quer dizer, mas aí a voz dele era muito pequena para exigir dali já uma atitude. Então, acho que essa denúncia, esse movimento que veio, inclusive, endossado por alguns países africanos, no sentido desse preconceito explícito, também foi um diferencial. E, por último, eu acho que é o pensar a questão racial a partir de um país eslavo como a Ucrânia. Quer dizer, a gente tem dois fatores. Um é que, quando a gente fala da questão racial, a gente definitivamente não está falando de pessoas de peles negras e não brancas, quer dizer, o branco está incluído numa questão racial, né? E aí, quando você vai na região dos Balcãs, quando você vai entre os eslavos, você vê uma outra gradação de uma disputa racial. Por isso que o debate racial é importante. O debate racial não é só para falar do racismo sofrido pelos negros e pelos não brancos, árabes, sírios, mas porque a questão racial, junto com o nacionalismo, ela se tornou uma questão importante para você discutir geopolítica. Então, acho que essa mistura, que você está discutindo a questão racial num país que todo mundo... De repente, o mundo se surpreendeu que tinha 40 mil estudantes africanos na Ucrânia. Como assim? Como assim africanos saem da Ucrânia, do continente africano para estudar na Ucrânia? Não estão na França? Não estão na Inglaterra? Não estão na Ucrânia, onde o ensino superior é mais acessível. Eu acho que tudo isso veio uma escalada de elementos que eu considero que tornou isso, que lançou um foco diferente sobre essa situação.